Olá, meus queridos. No vídeo de hoje, nós vamos revisar um pouco sobre o capítulo 9 para a nossa avaliação que acontecerá daqui a pouco. Vão lá na página 124, capítulo 9, para a gente falar sobre lixo, um problema socioambiental. Vamos iniciar entendendo primeiro o que é o lixo. O lixo é tudo aquilo que sobra de qualquer atividade, seja ela humana ou seja de outros seres vivos. Se não for aproveitado ou reciclado, passa a ser chamado de lixo ou de resíduo. Existem os tipos de classificação do lixo, como por exemplo, o lixo domiciliar é aquele gerado nas casas. O lixo comercial é aquele gerado no comércio, né, dos comércios, aquele lixo do comércio. O lixo público é aquele que está presente em áreas públicas. O lixo industrial é aquele que vem das indústrias. O hospitalar são aqueles gerados pelos hospitais. O lixo espacial, aqueles presentes no espaço, como exemplo, os foguetes, e o entulho, que é gerado pelas construções de casas, como tijolos, restos de madeira, entre outros. E qual é o destino desse lixo? Como aqui na nossa realidade de Minerolândia, o nosso lixo ele não tem um destino correto, ele fica a céu aberto. Então, ele pode ir para um lixão, para um aterro sanitário, um aterro controlado. No caso aqui de Minerolândia, ele fica a céu aberto. Esse lixo a céu aberto, ele vai gerar vários danos, como, por exemplo, a decomposição desse lixo vai gerar um gás muito tóxico para o ambiente, que é um gás chamado metano. Esse gás ele vai ser prejudicial à saúde, né, ao nosso ar que respiramos, enfim. E também tem um outro tipo de substância que é gerado, que é o chorume, que é um líquido escuro que vai acabar prejudicando também o solo. Então, qual é a forma correta de enterrar o lixo? A forma correta seria usar os aterros. Aterros é uma forma de enterrar o lixo, né, que é usado mais em lugares grandes, porque geralmente esses aterros são gerados fora da cidade. Esse lixo ele é enterrado de forma controlada, porque existe o aterro controlado e o aterro sanitário. Então, esse tipo de aterros, eles vão fazer o seguinte, o lixo ele vai ser enterrado, vai ter uma parte de terra e depois outro lixo e outra parte de terra, e assim vai sendo enterrado para não ser tão prejudicial ao ambiente. A incineração é outra técnica que é utilizada para enterrar o lixo. A incineração é a mesma coisa de estar queimando o lixo, que é mais utilizado por lugares pequenos, né? Em locais que não se é possível construir aterros sanitários ou aterros controlados, é feito a incineração, que é a queima do lixo, E a compostagem. A compostagem é um tipo de técnica que é utilizada mais em meios rurais, como por exemplo, os restos de matéria orgânica, elas são utilizadas para adubos, né? Esses restos de alimentos, eles vão ser decompostos por micro-organismos e vai gerar alguns compostos em que vai ser reutilizado, por exemplo, para plantas. E essa compostagem é um tipo mais simples de ser feito e é utilizado mais em ambientes rurais. E o que é que se deve fazer com o restante do lixo? O lixo ele leva muito tempo para se decompor. Então, algumas maneiras de se reutilizar o lixo, primeiramente, é reduzir. Para reduzir a geração de lixo, devemos procurar diminuir o nosso consumo e optar por produtos que produzam menos resíduos e durem mais. Para reutilizar, reutilizar significa usar uma finalidade para uma nova finalidade. Por exemplo, eu posso pegar uma garrafa PET e reutilizar para fazer alguma plantação dentro dela ou para guardar algum outro líquido. Então, isso é reutilizar. E reciclar. Reciclar é o conjunto de técnicas que permite que determinados materiais descartados sejam usados como matéria-prima para a produção de novos produtos. Então, isso é reciclar. Por exemplo, vou usar de novo o exemplo da garrafa. Eu posso pegar uma garrafa PET e utilizar ela para fazer vassouras, né? Para fazer outros tipos de produtos, certo? Então, pessoal, isso é um resumo bem simples, né, da nossa aula sobre lixo. Espero que vocês tenham entendido. Vão lá no capítulo, lê e relê para a gente entender. E aí a gente vai realizar a nossa prova, tá certo?